Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, beleza? Será que vale a pena gastar energia tentando propor usos adequados, éticos, responsáveis da área na educação? Inteligência artificial generativa, com todos os problemas de dados equivocados, invenção de referência, até a questão da alucinação, que a gente já falou nesse canal aqui, que a gente não deveria usar esse termo, mas enfim, se utiliza para explicar os momentos em que ela sai dos trilhos, né? Como é que é? Faz sentido? Não faz sentido? Pois bem, eu estou começando um projeto de extensão na UFES para justamente fazer esse levantamento das ferramentas de IA que existem, construir guias de uso ético, responsável, a contextos educacionais. Então esse vídeo é sobre isso, beleza? Chegou por aí, meu nome é Hugo Cristo, eu sou professor do curso de design da UFES, sou designer, doutor em psicologia. Esse canal aqui é basicamente uma câmera de ação em cima do capô do carro aqui, capô não, né? Do painel do carro. Boto para gravar no caminho de casa para o trabalho, mais ou menos 25, 30 minutos dependendo do dia aí. Esse é meu trajetinho de 2 décadas de casa para a universidade todos os dias. Não faço pós-produção, não faço edição nem nada, do jeito que sair, saiu, é um bate-papo. E quase sempre eu tô aí abordando temas que ligam design, computação e psicologia. E tem sido um assunto frequente dada a ordem do dia, né? Mas em vez de só reclamar, apesar de que reclamar é uma arte e eu respeito bastante as facilidades da internet pra gente reclamar, né? Eu acho que eu tenho feito coisas que são mais propositivas, no sentido de pensar o que fazer frente aos problemas, né? Esse vídeo é sobre isso, então. Sobre como a gente pode usar IA na educação de maneira produtiva. Uma coisa que eu comentei já em vídeos passados aqui é que as experiências que eu tenho tido de uso de IA, tanto na graduação quanto na pós-graduação aqui na UFES, né, na graduação em design eu sou professor e a pós-graduação em psicologia, é justamente essa dimensão mais de apoio aos estudos, que essas ferramentas de IA generativa, especialmente o Gemini, que eu tenho usado mais, né, ou Gemini, como dizem aí, o Gemini, mas principalmente o notebook LM também, que é do Google, que é uma baita de uma ferramenta, e quando se combina ela com outras questões do tipo Deep Search e tal, vai ficando interessante. Então assim, o que eu tenho tentado fazer é justamente pensar como que inclui isso no fluxo de trabalho de uma sala de aula, na gestão, menos para o professor. Eu acho que o professor também tem seu uso, né, para isso. Até porque já falamos aqui também que uma série de ferramentas disponíveis ao setor público, educação pública, né, de correção de redação, de avaliação dos estudantes, já tem IA nessa história, então é irreversível. Então, com essas experiências que eu estou tendo, e amanhã especificamente eu vou ofertar uma disciplina de IA para apoio aos estudos, justamente para estudantes assistidos à universidade, já comentei isso aqui também. E o que está por trás dessa história é mais ou menos o seguinte, eu estou de olho aqui no Waze, porque me parece que nós temos aqui um engarrafamento em algum canto, então, mas eu acho que não. Vamos ver onde é que vai dar. Talvez esse vídeo curto se torne um super vídeo, 2 horas de coisa por conta dessa história aí, mas enfim. Eu vou aproveitar, vou lembrar de umas coisas que a Unesco tem defendido dos usos dessas IA generativas da educação. Eles normalmente citam o ChatGPT, né, como se fosse o primeiro, mas todos eles de alguma maneira podem estabelecer esse tipo de possibilidade. E aí eu vou lembrar aqui alguns pontos que esse documento que a Unesco divulgou, que eu vou colocar aqui nos comentários do vídeo, sugere de aplicações, né, para IA na educação. E eu acho que faz muito sentido. Como eu sou um cara que já tenho trabalhado com tecnologias de ensino, tipo ambientes personalizados e tal, que eu construí para poder tentar melhorar a experiência do aluno e tudo mais, eles terem um pouco mais de personalização, né, do processo de ensino-aprendizagem. Eu não me surpreendo um pouco com as coisas que apareceram, mas é interessante ver que a minha experiência empírica ela meio que coincide com algumas recomendações que estão aparecendo no uso dessas IAs, né? E são sempre usos um pouco menos nocivos, assim, eu vou falar por quê, né? Bom, olha só, uma das coisas que aparece muito é como se você usasse a IA como se ela fosse uma coisa exploratória, né? Que permite você
ampliar um pouco as questões que estão sendo discutidas em sala de aula, ver possibilidades de coisas que podem ser trabalhadas. E isso, os estudantes têm uma autonomia grande em relação a isso. Eles podem sentar na IA e tentar dialogar, fazer perguntas um pouco sobre a lógica dessa história, né? Então, você pode, por exemplo, trazer um conceito e pedir para a IA mostrar outras encarnações, outras representações desse conceito, sempre com checagem. O professor pode, inclusive, preparar os prompts antes com um pouco mais de tranquilidade. O Gemini, o GPT tem possibilidade de você fazer ferramentinhas personalizadas e compartilhar com os alunos, né? Já com filtro, com um universo um pouco mais restrito de respostas. É possível fazer isso. Quando você personaliza com agentes, fica melhor ainda, que você pode literalmente reduzir o escopo, né? Fazendo uma coisa dessa IA agêntica que se diz aí. Mas é uma coisa importante que faz muito sentido. Você, por exemplo, sei lá, está trabalhando com um conceito matemático, ou uma definição de uma questão tecnológica, ou você está tentando trabalhar com um fato histórico. E isso tem uma série de possibilidades aí de você tentar pedir para aquela situação, aquele conceito, aquele evento seja expresso, né, de diversas maneiras, além daquela que o professor traz. Então você amplia um pouco, né? Então eles chamam isso de mecanismos de possibilidades. O segundo, que eu acho que é o mais pertinente, que faz mais sentido e é menos nocivo, é a história do oponente socrático. Assim, você tentar lembrado de que o diálogo socrático é uma coisa que está desde sempre nos pilares aí da educação, de você tentar recuperar aquela ideia de que o estudante pode, por meio do diálogo, atingir conclusões relevantes com associação de ideias que ele mesmo já está trabalhando ali e tal, não receber tudo pronto, ter um esforço cognitivo da discussão, da interação com o outro para aquele tipo de conclusão, de argumento ser elaborado. Então isso é muito interessante. E aí os GPTs são ótimos nesse sentido, as inteligências artificiais generativas, principalmente essas de chat, porque você pode debater, você pode tentar contra-argumentar, você pode tentar, né, e você pede para o aluno registrar esse percurso do embate e refletir sobre como foi. Então, o professor não dá conta de conversar com 40 alunos numa turma, com 30 alunos, com 20, com 10 fica um pouco mais confortável, mas qual professor tem o luxo hoje de ter uma turma com 10 alunos, né? Pouquíssimos casos passam por esse privilégio aí, que para mim é um luxo mesmo, é ostentação, uma turma com 10 alunos. Não lembro a última vez que eu tive uma turma com 10 alunos, nem sei se eu já tive, talvez sim, mas muito raro mesmo. Talvez na pós-graduação isso tenha acontecido, que é um pouco menor, né, mesmo, o quantitativo de alunos, enfim. Você também pode utilizar a IA em algumas colaborações, né, tipo, enfim, você tem umas questões de você ter um parceiro ali, é muito comum a figura do parceiro de programação, né, que é muito comum, e temos várias ferramentas aí de GitHub, Microsoft, mesmo Cloud, né? As empresas de desenvolvimento têm implementados agentes que são parceiros de programação nos editores de código. Então isso também faz muito sentido. Você tem que, sei lá, tá tendo que resolver uma tarefa, um problema, e aí você tem um parceiro ali que fica, né, discutindo com você caminhos para te ajudar a resolver. Eu vi um vídeo bem interessante do Khan Academy, eu acho que já comentei ele aqui, mas eu vou repetir nos comentários, em que o Salman Khan fala um pouco de que o Camigo, que é esse agente do Khan Academy, ele tem basicamente essa função. Ele dá, a plataforma dá o problema para o estudante e o Camigo vai meio que acompanhando o processo de resolução, questiona. Eu acho que tem um eco de coisas bem piagetianas ali, que é o estudante quando está em dificuldade, em contradição ou num beco sem saída, o agente faz perguntas que colocam o estudante numa situação mais reflexiva, né, tentando fazer um salto qualitativo da situação dele, reorganizar as estruturas cognitivas. Então é muito legal nesse sentido. Então me parece que faz bastante sentido você ter esse uso meio, às vezes socrático, né, de diálogo mesmo, às vezes de colaboração e tal. Tem uma coisa dos guias, que eu já até comentei um pouco aqui, que foi um pouco que eu mostrei em Brasília também. Você pode ajudar com essa elaboração de procedimentos, né, de você, como as coisas funcionam, como se faz uma coisa, e isso ajuda bastante em tarefas periféricas, né, ou questões paradidáticas, não exatamente didáticas, mas também pode ajudar bastante. Eu acho que é uma coisa interessante aí. E tem
E como são operações, às vezes, muito estruturadas nos conjuntos de treinamentos, a chance de dar errado é pequena, mas o professor pode sempre dar uma checada antes e, enfim, personalizar um pouco os prompts as respostas que os prompts deveriam devolver nesse sentido, né? Por exemplo, a gente tem aqui, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui uma coisa interessante. Você pode, ele inclusive cita uma possibilidade de usar a IA no sistema de guia, como por exemplo, sei lá, você vai explorar um espaço, uma situação local, e ele também, né, claro, com todo esse cuidado, né, gente, mas imagina, você pode preparar, né, como professor, um roteiro de visitação ao museu, ou fazer uma visita técnica a um espaço, um lugar, um prédio antigo, histórico, uma reserva natural, sei lá, e você prepara um bloquinho desse como se fosse uma gema, né, do Gemini ou essas aplicações do ChatGPT, com questões que os estudantes podem fazer em relação ao local, o que visitar, qual a sequência, indicar referências adicionais. Então é muito legal. E obviamente nessa coisa do Camigo que eu falei, do Camigo, tem a história do tutor pessoal, né? Eu acho que nas situações onde você tem o GPT muito cru, ou o Gemini sem nenhum tipo de treinamento, ele fica um pouco mais débil nesse sentido, mas você também pode preparar, né? Em alguns assuntos talvez funcione, eu não tenho certeza, nos limites disso. Estou falando basicamente das questões minhas que eu tenho utilizado em sala de aula com os alunos. Eu estou utilizando ele como se fosse um tutor para ajudar os estudantes a aprenderem HTML e CSS. Então o que eu fiz? Eu dei o básico de HTML e CSS em sala de aula, né? Comecei com HTML, na verdade, mostrando o básico dos marcadores, a estrutura do documento, o que todo documento tem que ter, o que é um marcador, o que são os atributos, né, a parte básica do documento HTML, com head, com bar e tudo mais. E aí eu preparei uma série de prompts para os estudantes poderem fazer perguntas sobre coisas que eles gostariam de fazer, por exemplo. Então, sei lá, eu expliquei títulos, a hierarquia básica de títulos, H1, H2, H3 e tal. Expliquei como é que você faz, por exemplo, parágrafo. Mas eu não expliquei para eles como é que muda a cor do texto. Então eu preparei uma série de prompts, deixei no documento separado, para que eles perguntassem para o Gemini como é que eu faço para mudar a fonte de um texto numa página HTML. Ele vai retornar coisas com HTML mais antigo? Não, ele vai trazer coisas mais novas, mas ele também, o aluno pode perguntar, sei lá, descobre o marcador fonte, que já tá deprecado, a gente não usa mais, né? Mas ele vai retornar com CSS, aí o aluno pode perguntar, tá, mas o que é CSS? E aí, como são coisas muito estruturadas, né, a programação é bem tranquila, assim, tem muita referência boa de treinamento, você acaba que o estudante vai ficando dialogando com aquele negócio e aprendendo coisas que eu não expliquei, mas que ele pode estudar sozinho, pela própria natureza daquele conteúdo, né? Então você consegue meio que direcionar o trabalho do estudante para ele ficar fazendo perguntas interessantes e aprender coisas por conta própria. Eu acho que o grande barato dessas recomendações, por exemplo, que a Uniso está fazendo, é que elas têm um componente de ajudar as pessoas a entenderem que você tem que fortalecer suas habilidades de estudo independente, autônomas. Que você está no controle do seu próprio comportamento ali, de estudo, e que você consegue encontrar, né, os reforços necessários para você manter aquele comportamento fortalecido ali, que é uma coisa interessante, você sabe reconhecer quais são as condições que estão colocadas ali naquele momento, tipo, sei lá, qual o problema que tem que resolver, o que eu sei sobre ele, elabora um prompt adequado e vai utilizando as respostas como estratégia para você poder ir aprendendo o que você precisa para resolver aquele problema. Faz muito sentido para mim. Não acho que é uma coisa arriscada. Lógico, o professor tem que testar um pouco, não tem muito jeito, né? Eu acho que se dissipou engarrafamento. Tem uma coisa exploratória, né? Tem uma coisa de você utilizar essas IAs como parceiro de criação, colega de estudo. É muito nessa linha mesmo, né? Da interação com um outro, com um terceiro, em contexto de produção, de aprendizagem. Então é muito clara, muito evidente, né, a utilização que a maioria inclusive dos pós-graduandos me relataram que fazem isso, que não sentem que escrevem bem, por exemplo, pegam um texto que escreveram, jogam no GPT e pedem para ele melhorar, deixar mais formal, menos formal, deixar um pouco mais menos técnico, enfim, você tem mas não é só isso, né? Você pode, por exemplo, imagina, você vai lá e pode subir um texto, um capítulo de um livro de história para o notebook LM, por exemplo, e aí você pede para ele gerar um mapa mental do texto e pede para ele fazer uma linha do tempo
dos eventos históricos que o texto está trabalhando. Aí você pode, sei lá, perguntar para ele como as coisas aconteceram, que eventos de quem, pedir detalhes, assim, lógico, o ideal é que você leia o texto e faça isso. Pode gerar um podcast para escutar o texto em outra modalidade, ajuda nessa coisa da compreensão. Vamos supor que você tenha lá, sei lá, um discurso ou uma biografia de uma personalidade histórica e você pode conversar com a personalidade, né? Quer dizer, quais eram suas intenções quando você se mobilizou para participar de tal insurreição e tal. Então tem umas coisas interessantes que você pode utilizar como parceiro nessa história, que tem a ver com essa possibilidade dialógica, né? De você interagir com esse conteúdo que estaria frio, estático, obviamente tendo em consideração todos esses problemas dos dados que são equivocados, da invenção de referências, né? Existem alguns influenciadores de IA aí divulgando prompts que tentam trabalhar como se fossem guarda-corpos, assim, né, para evitar, né, que ele saia um pouco dos trilhos mais do que deveria e que ele afirme de maneira mais veemente quando ele não sabe uma coisa em vez de inventar, né, porque tem o problema do alinhamento. Essas IAs são preparadas para poder sempre concordar com você, reforçar o que você faz, eles nunca apresentar uma contradição, não colocar você em situação de desconforto. Então isso é um problema que ela vai mentir, se ela precisar mentir, né, entre aspas. Então tem essas questões também. Mas me parece que quando você está com as coisas bem alinhadas, bem organizadas ali com um documento de base, você pode estabelecer uma série de coisas interessantes. Eu fiquei pensando, por exemplo, em você pegar uma entrevista de alguém que tem transcrição, tem legendas no YouTube, você consegue indicar no notebook LM aquele vídeo, ele usa as legendas do vídeo para poder conversar com você sobre o que aconteceu. Então isso tudo é muito interessante, né? Não vejo um problema, né? É lógico, também você pode usar a IA para ela gerar para você, uma vez tendo um capítulo de livro ou uma lista de exercícios, sei lá, você pode ter um texto mais técnico que tem uma avaliação, um quiz. Você pode pedir para ele gerar esse quiz ou gerar perguntas adicionais, tirar dúvidas sobre uma questão que você não sabe muito bem como ela foi resolvida. Tem muitos livros didáticos que têm respostas, né, ou chaves de correção de questões que estão ali de exercício do livro, e você às vezes não entende por que aquela questão foi resolvida daquela maneira. Você pode pedir para ele poder também detalhar, isso tudo fornecendo material, né? Eu acho que é por aí. Uma coisa que eu vi muito interessante esses dias, já comentei dele aqui, o Vinícius Bispo, que foi meu aluno e que é hoje um baita de um designer aí, tá metido até o último fio de cabelo com IA. Ele tem preparado umas coisas, ele mandou um teste que ele fez, que é muito engraçado, que ele meio que preparou uma coisa baseada no ChatGPT, depois no Gemini, que o jeito que as respostas aparecem lembra ele falando. É muito interessante isso. Ele preparou isso, né? Eu imagino ele dando um trabalho danado para ele poder direcionar um pouco a forma que ele escolhe, sei lá, os pronomes, sabe? O vocabulário mínimo que ele mantém na conversa. Então essas coisas também você pode pegar, às vezes, um professor que tem um pouco mais de senso de humor nas aulas que dá e trazer essas questões. Eu sou um pouco assim, eu fico contando piada, fico usando filme, eu fico usando série o tempo inteiro para dar exemplo, e eu posso também direcionar, né, esses parceiros de caminhada, vamos dizer assim, dos estudantes, para lembrarem um pouco o meu comportamento, né? E isso é interessante porque eu humanizo um pouco e na verdade, até aumenta um pouco o controle do que eu estou fazendo em termos de respostas, né? Muito bem. Amanhã eu vou fazer isso, essa primeira oficina, e vou discutir essas dimensões com os estudantes lá, as possibilidades que essas ferramentas de IA têm para a rotina de estudo deles, mas não só, vou demonstrar bastante as questões que o Gemini e o Notebook LM oferece para quem está tentando estudar. Eu acho que é uma baita de uma ajuda, especialmente em algumas áreas muito duras, tem muito material para ler e estudar, você pode variar as modalidades de estudo, né, que eu acho que isso é muito positivo. Mas também vou discutir um bocado com as questões éticas, né, que a gente tem um monte de problemas aí de gente que acha que se eu ter um parceiro de estudo não é uma coisa que ter um minion, né, que vai fazer tudo por você. Não é isso. Esse minion aí tem que ficar na gaiola, controlado, vigiado, porque é muito imprevisível ainda, mas são possibilidades. De qualquer maneira, vai ser uma experiência interessante, eu pretendo replicá-la depois. Acho que eu vou disponibilizar o conteúdo no repositório aí que eu vou botar no GitHub. Depois, se eu fizer isso, eu aviso aqui no canal. E eu acho assim, esse projeto de extensão que eu estou montando, nós vamos trabalhar com escolas, tentando ajudar escolas das redes municipal e estadual
Há professores que estão usando essas coisas, precisando de ajuda, mas eles sabem um bocado também, porque os alunos dessas redes usam bem mais que os universitários. Pelo que eu vi na lista dos inscritos, por exemplo, dessa oficina, dos 25 inscritos deve ter uns 8 só que usam IA. É muito surpreendente, né, pensar que no ensino superior, de 25 inscritos, só 8 estão usando. É muito pouco. Então a gente acha que tá todo mundo usando esse negócio, não é tão assim. Talvez por desconhecimento mesmo, então precisamos de oportunidades de disseminação dessas informações, né, para as pessoas poderem usar direito. Esse é o meu objetivo. E acabou que eu não peguei engarrafamento, maravilha. E acaba que a gente precisa mostrar, ensinar direito desde o começo para ver se funciona. Ver se os hábitos fortalecidos são aqueles que são adequados, éticos, responsáveis, né? Eu vou entrar num caminho diferente para a UFS aqui hoje, que vou na Biblioteca Central, porque a oficina vai ser lá. Dá uma espiada no espaço, aquela checada básica se o data show funciona, né, gente? Essas coisas que acontecem. Mas é isso, eu vou colocar aqui nos comentários desse vídeo qual é esse documento da Unesco, que fala um pouco sobre os usos possíveis da IA nesse contexto. Lembrar da entrevista do Salman Khan, que eu vou colocar aqui de novo, que eu não sei se eu já coloquei aqui ou não, né? E espero, talvez na quarta-feira, comentar um pouco mais sobre como foi. Semana é curtinha, né? Tem um feriado rolando aí de Corpus Christi, então acaba na quarta-feira a semana, o que eu não estou reclamando de hipótese alguma. E com essa friaca que está fazendo em Vitória, hoje a previsão do tempo aqui em Vitória era mínima de 16 e máxima de 25, que é o que está mais ou menos agora. Inacreditável 16 graus de Vitória, assim. Eu tô preocupado de realmente ter gente passando dificuldade na rua, porque a gente não tá acostumado com esse frio, né? Então a gente tem um monte de campanha aí de doação de agasalho, cobertas. Se você puder doar, ajudar, faça isso. Tem os supermercados de Vitória recebendo essa história. Eu vou tentar ver se eu faço isso também. Um monte de roupa encostada em casa de frio, em ótimas condições, que a gente usa muito pouco, né? Que pode ser útil para alguém. Beleza? Então agora 26 graus, subiu um pouquinho, tempinho nublado, mas o frio tá aí. Sempre respeite os pedestres, né, o uso de segurança, respeite a IA, porque no dia que a Skynet acordar eles vão lembrar da gente, né? E é isso aí, boa semana, galera, valeu!